Queridos, Deus abençoe sua vida, graça e paz. Como estamos? Estamos agora na lei da adição. Está adicionando? Está aprendendo? Então vamos lá para nosso terceiro dia de meditação. Pensamento para a liderança hoje é: o impacto da voz é determinado pela influência do líder. O impacto da voz é determinado pela influência do líder. Provérbios capítulo 10, versículo 21 diz assim: os lábios do justo apacentam a muitos. Os lábios do justo apacentam a muitos. Então vamos lá. Qual é o grande destaque de um adicionador? A resposta é a habilidade de liderar outros líderes. Um adicionador tem a habilidade de liderar outros líderes. Esse é o trabalho mais difícil de qualquer líder, pois os líderes, em sua maioria, não gostam de ser liderados. Isso aí é um grande difícil trabalho, liderar líderes, porque os líderes, na maioria das vezes, não gostam de ser liderados, têm dificuldade de serem liderados. Eles preferem seguir seus próprios caminhos em vez de ficar na fila atrás de outra pessoa. Então a maior dificuldade de um adicionador é liderar outros líderes. Esse é o maior desafio. Quando Samuel falava, preste atenção, Samuel era um líder de líderes. Samuel tinha esse privilégio, essa postura, né? Essa honra, vamos dizer, essa habilidade, vamos dizer assim, de ser um líder de líderes. Ele exerceu influência sobre os nobres e os anciãos de Israel. Também exerceu influência sobre o seu maior líder, o rei. O que fazia as pessoas ouvirem Samuel? Elas ouviam Samuel por quê? E é exatamente sobre esse porquê elas ouviam Samuel que nós vamos tratar hoje. Sobre 5 porquês que as pessoas, os líderes, inclusive o rei da nação, ouvia Samuel falar. Primeiro, Samuel estava seguro de seu chamamento. Samuel tinha convicção de seu chamado. As pessoas estão mais propensas a dar ouvidos a líderes confiantes e seguros. Samuel nunca duvidou de seu valor ou de seu chamamento por parte de Deus. Apesar de ter escolhido e ungido Saul, Samuel nunca se intimidou por causa dele, muito menos por sua posição, seu poder, sua beleza física ou seu tamanho. Samuel tampouco se intimidou quando Saul se tornou um poderoso guerreiro, quando falhou por não matar o rei Agag, como Deus ordenara, o próprio Samuel o executou. 1 Samuel capítulo 15, versículo 33. Então, a primeira coisa que a gente percebe em Samuel, nessa liderança de Samuel, é que Samuel estava seguro de seu chamado. Você precisa estar seguro do chamado de Deus na sua vida. Nós que estamos liderando líderes, nós temos que ter convicção que Deus nos chamou para fazer o que fazemos. É exatamente essa aqui a diferença entre um líder que é líder e um líder de líderes. O líder de líderes tem que ter certeza do seu chamamento, do seu chamado. A segunda característica aqui, Samuel estava disposto a compartilhar sua autoridade. Como juiz de Israel, Samuel era o líder mais visível da nação, mas transferiu sua autoridade civil e militar a Saul quando Deus o orientou a fazê-lo. Ele honrou Saul publicamente ao oferecer-lhe uma comida especial e um lugar de honra à mesa. 1 Samuel capítulo 9, versículo 22 ao 24. Samuel praticou um princípio de liderança que é muito bem expresso por meu amigo Bill McCartney, que diz, presta atenção nesse princípio: não estamos aqui para competir uns com os outros, mas para completarmos uns aos outros. Repete isso aí. Não estamos aqui para competir uns com os outros, mas para completarmos uns aos outros. E aqui vem o segredo: não é competir, é completar. Esse é o grande X da questão de muita gente. Estão competindo ao invés de completar.
Terceira característica importante na vida de Samuel: Samuel queria ajudar os outros a desenvolverem seu potencial. Isso aqui lembra lá da lei da tampa? Desenvolver o potencial. Samuel foi um dos levantadores de tampa na vida de Davi. E isso aqui é muito importante. Samuel estava disposto a desenvolver o potencial nos outros ou nas outras pessoas, ou ser canal de Deus para que as outras pessoas também pudessem crescer. Apesar de reconhecer que o pedido do povo por um rei era uma marca de desobediência a Deus e que eles estavam flertando com um desastre, Samuel fez de tudo para ajudar o povo e tentar fazer de Saul um rei bem-sucedido. Ele viu o potencial de Saul e o encorajou. Samuel disse ao novo líder, presta atenção, Samuel não competiu, ele agregou, ele levantou. Saul é que não foi um bom líder, mas ele teve um ótimo líder sobre a vida dele. E ele disse assim para Saul: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudada em outro homem. Quando estes sinais sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. 1 Samuel capítulo 10, versículo de 6 a 7. Samuel fala com Saul, elevando Saul. Então você percebe que Samuel queria ajudar Saul a desenvolver o potencial que estava nele. Samuel tentou transformar Saul no líder espiritual que Deus o havia chamado para ser. Olha que coisa interessante sobre essa lei da adição. O líder, ele precisa ajudar outras pessoas a crescer. Se você quer ser líder de líderes, você precisa formar outros líderes, ensiná-los a crescer, trabalhar para que eles cresçam. E foi isso que Samuel fez na vida de Saul. Saul foi que não entendeu e não fez a coisa da forma certa, mas Samuel investiu na vida dele. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6 e versículo 7. Em quarto lugar, qual é a quarta característica aqui de Samuel? Samuel falava palavras verdadeiras às pessoas. Vivemos numa época onde as pessoas mentem, onde as pessoas falam mentiras, onde as pessoas não são verdadeiras. Mas Samuel é um homem verdadeiro e falava palavras verdadeiras às pessoas. Preste atenção. Samuel nunca hesitou em falar a verdade com amor a qualquer pessoa que precisasse ouvir. Quando o povo chamou por um rei, ele lhes disse como um rei os trataria. Lá em 1 Samuel capítulo 8, versículo de 10 a 18, o povo pede um rei. E sabe o que Samuel faz? Samuel fala: olha, o rei que vocês estão querendo vai fazer isso, e vai fazer aquilo, e vai fazer aquilo outro com vocês, com seus filhos, com sua família. Vocês precisam tomar cuidado, porque o que vocês estão querendo, vocês não sabem o que é. Então Samuel, ele não poupava falar a verdade. É claro, isso aqui fala sobre não ser falso. Não quer dizer que você precisa ser uma pessoa austera, uma pessoa áspera, ignorante, bruto. Não é isso, não tem nada disso não, tá? Quando Saul perdeu a paciência e ofereceu um sacrifício, em vez de esperar como era a orientação, Samuel disse que ele agira de modo insensato. Lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 13, Samuel repreendeu Saul, dizendo para ele: você não é sacerdote para oferecer sacrifício, você é o rei, quem oferece sacrifício sou eu. Então você percebe que Samuel vai falando a verdade, vai orientando o rei, que naquele momento era como se fosse um pupilo, um aprendiz que Samuel estava ensinando, e ele então, embora sendo o rei, deveria dar ouvidos ao que Samuel falava. E Samuel falou para ele a verdade. 1 Samuel 13, 13. Quando Saul desobedeceu a ordem de Deus de destruir os amalequitas, Samuel o chamou para dizer-lhe que Deus o havia rejeitado como rei. Você encontra isso lá em 1 Samuel capítulo 15, do versículo 10 ao versículo 29. Samuel nunca falou com maldade ou desrespeito, mas também nunca deixou de dizer a verdade. Escute isso aqui. Samuel estava falando com o rei. Não é porque você vai falar a verdade
que você também tem que desrespeitar. Você precisa ter entendimento de que a pessoa, ela está imbuída de uma autoridade. Eu não sei em que sentido essa palavra vai aplicar na sua vida, mas uma coisa tem que ter certeza: ser verdadeiro não quer dizer que você tem que ser ignorante, bruto, burro, sem educação. Eu vou ler mais uma vez aqui esse finalzinho. Samuel nunca falou com maldade ou desrespeito, mas também nunca deixou de dizer a verdade. Então não é que Samuel falou com desrespeito com Saul. Samuel falou a verdade, mas respeitando e lembrando que Saul era o rei. Se Saul quisesse, infelizmente, Saul poderia mandar matar Samuel. Mas aí o que Samuel faz? Ele fala com respeito, com sabedoria, mas ele fala. E isso aqui é muito importante. Você precisa ter essa sabedoria para falar as coisas. Para quê? Para que você também não desrespeite a pessoa. Isso é muito importante. Quinto e último lugar, Samuel tinha um coração voltado tanto para Deus quanto para o povo. O que isso quer dizer? Samuel desejava sinceramente o bem das pessoas e tentava orientá-las para que desfrutassem a bênção de Deus. Esse desejo se estendia a Saul, o substituto de Samuel na liderança da nação. Mesmo depois de revelado o veredito de Deus sobre a vida de Saul, Samuel se lamentou por ele, lá em 1 Samuel 15:35. Samuel não é uma pessoa que tem um coração, porque olha, isso aqui é muito legal, porque essas situações elas revelam o seu coração. Samuel poderia, por exemplo, nesse momento que Saul havia errado e Deus o havia desprezado e tinha usado Samuel para falar que Deus não queria mais nada com Saul, Samuel poderia ter caído em Saul de pau, xingado, falado, rasgado tudo. Mas mesmo sabendo que Deus o havia desprezado, sabe o que Samuel faz? Samuel o respeita. Olha o que diz aqui, olha. Mesmo depois do veredito revelado de Deus sobre a vida de Saul, Samuel se lamentou por ele. Ele ainda tinha um coração voltado para Saul e para o povo. Esse é um dos segredos de Samuel na lei do adicionar, da adição, do adicionador. Samuel tinha um coração voltado tanto para Deus quanto para o povo. Essas situações revelam o seu coração. Cuidado com as situações que revelam o seu coração. Talvez Deus está tratando com a pessoa, mas também está observando o seu coração. Você está entendendo? Samuel poderia ter, Saul, Deus não quer você mais, vou matar, isso aqui. Não, mesmo assim, o coração de Samuel se demonstrou misericordioso e gracioso com Saul. Quero abrir um parênteses aqui. Guarda seu coração. Não age com loucura, não. Não seja vingativo. Não seja uma pessoa maldosa. Não seja uma pessoa que quando encontra o outro caído, cai de porrete em cima. Porque isso revela o seu coração, viu, Zé? Cuidado. Por fim, os líderes que as pessoas ouvem com mais atenção são aqueles que têm em mente os interesses do povo e não os seus próprios. Isso é que é necessário para se tornar um adicionador. Um adicionador tem que ter um coração que olha para o povo também, não só para si, mas que olha para as pessoas, para o povo. A pergunta para reflexão hoje, a pergunta que vai ficar aqui como uma pergunta de reflexão é essa aqui, ó. Por que as pessoas deveriam ouvir você? Por que as pessoas deveriam te ouvir? Reflete sobre essa pergunta. Pensa um pouco sobre ela. Então por que as pessoas deveriam te seguir? Você tem essas marcas que foram destacadas aqui por Samuel na sua vida? Que Deus abençoe sua semana. Que Deus abençoe seu dia. Amanhã a gente continua trabalhando a lei do adicionador. Beijo no coração.